Olá pessoal, namastê a todos, muito boa noite. É com grande prazer e grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma palestra ao vivo pelo nosso sistema, online na internet. E o tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante interessante, que é sexo e espiritualidade. E nós vamos abordar como parte central o Tantra, e o Tantra Yoga, com o aspecto da linha que nós chamamos da mão esquerda. Porque tem o Tantra da mão direita. Eu vou falar essas duas diferenças, o que significa cada uma delas, tá? O quê? Peraí. Tá sem som? Sem? Ei, agora voltou? Tá. Então, corrigindo o probleminha de som aí, voltamos. Então, a ideia central de discutir a relação entre sexo e espiritualidade. Vamos dar uma analisada na visão da sexualidade do Ocidente. Para as religiões ocidentais, o sexo sempre foi colocado como algo pecaminoso, como algo que não é divino, certo? Os seres humanos na sociedade ocidental, eles praticam sexo escondido, ninguém pode saber, ninguém pode ver, ninguém pode saber. Ou seja, é algo como se você estivesse fazendo algo errado, Quando o casal de namorado começa a se conhecer, quando vão para as suas práticas sexuais, sempre aquela visão de que ele está fazendo algo errado. E claro, nós aprendemos de nossos pais esse costume, E os nossos pais não admitem que nós façamos um ato sexual, Assim, jovem, por exemplo, antes do casamento. Para a igreja, sexo só depois do casamento, Só permitido depois que o padre benzer lá autorizou, aí tchá, Aquela história toda. E a gente aprende isso desde criança, É formatado pela igreja, pelo catecismo da igreja católica, que você não pode, só depois do casamento, aquela coisa toda. E fica aquela condição, Olha, Deus está vendo. Você pode se esconder do teu pai, você pode se esconder da tua mãe, vai escondido no motel, vai no meio do mato, aquela coisa toda, Mas Deus está vendo. Então você já vai com aquele jeitinho, olhando para o alto, Deus, fecha os olhos aí e tal. Você já vai com aquele medo para o sexo, você já vai bloqueado, você já vai reprimido, Nós somos uma sociedade ocidental, segundo Sigmund Freud, uma sociedade altamente doente sexualmente, altamente reprimida sexualmente, altamente perturbada sexualmente. Okay? E as religiões, elas reforçaram esse tributo à não sexualidade. Veja, todos os sacerdotes católicos, da linhagem católica, devem assumir o celibato. Ok? É lei dentro da igreja. Se você for fazendo um curso, seminário, for ordenado padre, você faz o voto de castidade. Você faz o voto do celibato. Ok? Então, por que as religiões, por que o cristianismo, nesse aspecto, o catolicismo, ele não aceita a sexualidade do seu pastor? Isso não quer dizer que o cristianismo em geral, porque você pega todas as religiões evangélicas, os pastores se casam, têm esposas, têm famílias e tudo mais, então vive a sexualidade. Mas na igreja católica é proibido. O padre não pode se casar, o padre não pode fazer sexo, tem que assumir o voto de celibato. Alguns, se quiser, ele tem que se desordenar da igreja. Ele tem que passar para um outro papel dentro da igreja. Não pode mais rezar uma missa, não pode mais ordenar certos sacramentos, aquela coisa, aquelas regras. Como que se o sexo fosse algo totalmente antidivino e que Deus não gosta de quem pratica sexo. Muito bem. Agora, quando nós vamos nas religiões orientais, na Índia, no budismo, o budismo também, os mosteiros budistas também são celibatários. Eles assumem o caráter celibatário. E na Índia,
também a maioria das linhas yogis, a maioria das seitas indianas, são celibatárias. Tá? Por que, Laércio? Por quê? Né? Então, eu vou dar uma explicação aqui, que por que os orientais evitam o sexo? Para a sua ascendência espiritual. Não é o mesmo motivo pela qual a Igreja Católica assumiu o celibato. Já vou deixando bem claro isso para quem não é estudioso do assunto. O motivo pelo qual a Igreja Católica assumiu o celibato é um, e o motivo pelo qual os orientais, os budistas, os indianos assumiram o celibato na sua jornada espiritual é outro. Ok? Então isso é muito importante. Então eu vou explicar aqui, passar uma explicação para vocês na lousa, que é muito importante. Sem a gente conhecer a teoria dos 7 chakras, a gente não entenderia o motivo pelo qual, né, os orientais, várias correntes orientais assumem o celibato na jornada espiritual. Então vamos pensar nos 7 chakras. Né? Muito bem. Então, a cultura ocidental não conhece os 7 chakras. Tá? As religiões ocidentais não conhecem absolutamente nada sobre esse centro de energia chamado chakras. Os 7 chakras é uma teoria tipicamente indiana. Nem a China conhecia os 7 chakras. Então o conhecimento dos 7 chakras é interessante, que só surgiu na Índia. Mas na Índia, eles também não conheciam os pontos da acupuntura e toda a teoria da acupuntura que os chineses conheciam. Então é muito engraçado que o plano espiritual dava certas formulações para um povo e não dava para outro. É como se as hordas estivessem vivendo aqui na Terra no passado, muito separadas em estados evolutivos e eram tratadas pelo plano espiritual de forma diferenciada, com regras e leis diferenciadas. Então esse aqui é o conhecido chakra básico, o chakra fundamental, um chakra que fica, eu sempre brinco, né, que fica entre a Bósnia e a Chechênia, na base da coluna vertebral, tá? Então esse é o primeiro chakra, ele vai captar energia que vem da Terra, a gente chama de energia telúrica. Este é o famoso, então, chakra sexual, tá? Então, onde toda energia sexual, a energia do orgasmo, a energia que é usada para gestar o feto na mulher, toda essa força, toda essa energia, ela é conectada neste chakra, ok? Então, é muito importante entender a função desse chakra sexual, porque é aqui que toda a Kundalini vai ser manipulada na hora do orgasmo, você está entendendo? Na hora da emissão do sêmen, né? Por isso que, vocês nunca se perguntaram por que a emissão do sêmen está intimamente associada ao orgasmo? Né? É como se você, ao mesmo tempo, você injetasse o sêmen, né, com os espermatozoides, e aquele espermatozoide ele vai com uma carga de energia, mas uma carga tão poderosa, para fazer a função que ele vai executar dentro do útero da mulher. Tá? Muito bem. Este é o chakra do estômago, que é responsável por toda a digestão. Ok? Então eu vou passar um traço aqui. Tá? Este é o chakra cardíaco, responsável por toda a circulação sanguínea e outras funções espirituais também, porque os chakras são biofísica do corpo astral. Ele não faz parte do corpo físico. No entanto, quando o espírito está usando o corpo físico, tá, os chakras eles têm uma função biofísica também. Ok? Eu vou passar uma linha aqui. Esse é o chakra da garganta. É um chakra responsável pelo todo o sistema imunológico do ser humano. Quando ele está energizado, funcionando bem, dificilmente você pega uma doença, você pega uma gripe. Mas se ele perder energia, se ele ficar fraco de energia, rapidamente você pega gripe, dor de garganta e outras doenças mais viróticas ou bacterianas. E esse, né, gente, é o famoso Ajna Chakra, o chakra da terceira visão. Quando aberto, você vê espírito perfeitamente e ouve e fala com os espíritos perfeitamente. E esse é o famoso chakra Sahasrara, ou chakra das 1000 pétalas do lótus, né? E quando esse chakra for ativado e for aberto,
aí o indivíduo está pleno de iluminação, ele está iluminado, porque ele vai se lembrar, esse chakra é o chakra da memória cósmica. Você vai se lembrar de todas as suas encarnações passadas, de todas as suas entrevidas no plano astral, e você vai compreender a natureza real do seu espírito e de sua jornada pelo universo como um todo. Então isso é um ser iluminado na Índia, ou na China, ou no Tibete. A iluminação é o despertar de uma consciência cósmica. Você se lembra de tudo que está dentro e sempre esteve dentro de você. Essa busca, vocês estão entendendo? Presta bem atenção. A busca pela iluminação, por essa descoberta, não é uma busca externa. É algo que sempre esteve dentro de cada um de nós. Isso é muito importante você ter consciência disso. Você é um ser que existe há milhões e milhões de anos, há bilhões de anos no universo. Você não é um ser que foi criado agora. Você vivencia uma jornada pelo cosmos há bilhões de anos. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Aí por que isso que as pessoas não entendem? Porque não existem ETs maus no sentido mais amplo da palavra. Espíritos ascensionados, né, são os únicos espíritos que podem navegar pelo universo. Aqueles que não estão ascensionados estão vivendo em planos densos da matéria, ou mesmo em planos densos do plano espiritual. Eles não têm acesso à tecnologia, eles não sabem como se transportar pelas estrelas. Então, fica tudo muito claro quando o indivíduo acorda, ele passa a compreender a sua verdadeira natureza no universo e no cosmos. Tá? E como existe uma ordem nesse cosmos. Por isso que o cosmos se chama cosmos e não se chama caos. O universo é uma ordem divina muito bem estabelecida. O universo não é uma desordem, não é um caos. No universo ninguém faz o que quer do jeito que quer. Existe uma ordem divina estabelecida. Se você acredita num Deus, esse Deus pôs ordem nesse galinheiro, de uma certa forma. Mas como aqui na superfície nós vivemos o chamado livre-arbítrio, para realmente testar, né, o aprimoramento de nossa alma, de nosso ser, aí que nós mostramos onde surge o mal, onde surge o sofrimento, onde surge a dor, onde surge todo o processo desconhecido, né? Muito bem. Uma vez, um mestre zen budista foi visitado por um samurai japonês. E o samurai, você sabe que é um guerreiro, ele é um soldado de elite do imperador japonês. Tá? Isso é um samurai. Um samurai que às vezes era treinado desde a infância, desde criança, como um militar. O samurai não tinha conhecimento budista, não tinha conhecimento filosófico, não. Ele era um general, ele era um soldado de exército. Um belo dia, um desses samurais foi então visitar um mestre zen no mosteiro, né? Ele sentou-se diante do mestre e fez a seguinte pergunta ao mestre zen: mestre, existe essa coisa de céu e inferno? É a mesma coisa se você lhe perguntar se existe o bem e o mal. Tá? O mestre, então, para provocar o samurai, né? O samurai é orgulhoso pra cacete, o ego, né? Olhou assim pro samurai e falou assim: mas quem é você para fazer esse tipo de pergunta para mim? O samurai: olha, meu senhor, eu simplesmente sou o chefe do samurai do imperador. Aí o monge: você? Chefe dos samurais? Com esta cara horrível? Nossa, o samurai subiu sangue, ficou nervoso pra cacete, levantou, pegou a espada, já pronto para cortar a cabeça do mestre. Nesse momento o mestre olha para ele: neste momento se abrem as portas do inferno. Quando o samurai percebeu que aquilo era uma lição, era uma aula para ele, ele embainhou a espada novamente, se ajoelhou na frente do mestre, cumprimentou e falou, e agradeceu profundamente aquele ensinamento. E quando ele fez isso, se curvou diante do mestre e agradeceu o ensinamento, o mestre disse para ele: e agora se abrem as portas dos céus. O mestre queria ensinar aquele samurai que céu e inferno não existem, eles só existem dentro de cada um. E você exterioriza o inferno
ou você exterioriza o céu ao seu redor e ao seu mundo. Toda vez que você exterioriza a ira, a raiva e o ódio, você provoca a guerra, você provoca o conflito, você provoca toda essa destruição no mundo. Mas a partir do momento que você percebe a sabedoria das coisas e busca a luz, busca o respeito ao outro, o céu se manifesta aqui mesmo, neste lugar, diante de você. Então, a condição de céu e inferno é uma coisa criada por nós mesmos. Não é quando você morrer você vai para o céu. Nada disso. Se você morrer nessas condições trevosas, você vai por umbral, porque o umbral é uma condição do espírito. Umbral não é uma condição regionalista, não é um lugar específico, geográfico. Todos nós, nas superfícies terranas, estamos no umbral terreno. Nas trevas, sem saber quem somos, onde vamos, o que vamos fazer na vida. 99% depressivo, angustiado, sem saber nada na vida, infeliz por estar vivo. Né? Então isso é o inferno. É o inferno que nós geramos. É o conflito que nós geramos. Agora, isso é o mal. O mal advém de dentro de nós, de nosso estado de consciência. Mas quando nós evoluímos e acordamos para uma realidade superior, esse mal se dissipa. Ele não existe mais. Então ele não existe nos planos superiores. Ele não existe na galáxia. Não existe um Darth Vader com alto poder, sofisticado, lutando contra o bem em galáxias distantes. Né? Então a gente tem que pensar muito nessas questões do bem e do mal. Mais uma vez. Mas eu vou bater milhões de vezes nessa tecla. Vocês vão me aguentar. Até eu morrer. Até depois da morte também. Vem puxar a perna de vocês vão ver. Então veja bem. Veja bem. A ideia central de todo praticante budista, de todo praticante yogi, de todo praticante dos mosteiros orientais, era fazer com que toda essa energia extremamente poderosa, que é a energia mais poderosa movimentada dentro do ser humano, é a energia do orgasmo, a energia chamada Kundalini, tá? Era não desperdiçar essa energia durante o ato sexual, que ela é jogada fora, que ela é colocada para fora. Depois o seu organismo vai demorar um tempo muito grande para restabelecer esse fluxo de energia, essa quantidade de energia que ele perdeu num ato sexual, no orgasmo, na expulsão dessa energia. Os mestres orientais têm uma ciência de fazer o seguinte, de dar uma forma de poupar essa energia, de não utilizar essa energia, para que naturalmente, através das nadis, essa energia fosse então se elevando ao redor da coluna e subindo e ativando os chakras superiores. Ativar os chakras superiores e ativar as capacidades paranormais. Por isso que esses chakras aqui são considerados chakras superiores. Esses chakras aqui medianos e esses chakras aqui inferiores. Então o homem inferior, que é 99,9% do nosso planeta, desses bilhões de almas encarnadas, só vive para comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo, churrascada, cerveja, fazer sexo, balada, pá. Você está entendendo? Eles não têm nenhuma atividade para cima, eles não estão preocupados em ativar centros superiores. É como os animais, que só vivem para comer, fazer sexo e reproduzir. Comer, fazer sexo e reproduzir. Entendeu? Então, os monges se isolavam nos mosteiros, saíam dessa sociedade normal e iam viver uma jornada evolutiva através de práticas especiais para fazer com que a Kundalini se ativasse. Isso eu estou falando da escola celibatária. Celibatária. Então, se você pegar todos os templos budistas, inclusive o templo de Shaolin da China, era um templo celibatário. Inclusive, mulher não se misturava. Para não haver tentação do Frei Serapião, então as mulheres ficavam no mosteiro distante e os homens no outro. Não pode nem ver mulher na frente. Não pode deixar a tentação bater. Né? Então os monges tinham uma jornada celibatária. Através de algumas práticas especiais, então a energia Kundalini ia subindo e ativando o centro, tornando ele um paranormal, um vidente,
certo? Para ele dialogar com os espíritos. Quando ele se tornava vidente, aí os mestres que o iriam orientar seriam mestres espirituais. Já não seriam mais mestres físicos. Os mestres físicos treinavam o discípulo até um ponto da jornada. E em Shaolin era muito interessante que o treinamento era em 36 câmaras, ou seja, 36 módulos, 36 estágios. Os últimos estágios eram todos espirituais. Tinha um estágio que era a abertura da terceira visão, era contatar com os espíritos. E tinha uma câmera que era a projeção astral, saída do corpo. Tá? Isso os praticantes de Kung Fu Shaolin não sabem nas academias. Né? Que a ferramenta Shaolin era uma ferramenta de iluminação, de transcendência. Ok? Mas tudo aqui, essa prática, é sem sexo. Alright? Então, vamos lá falar então agora da escola do Tantra. O que tem a ver o Tantra com as coisas? Né? Tá todo mundo esperando o Tantra aí. Né? A palavra Tantra na Índia, a sua tradução significa apenas controle. Então, Tantra significa controle. Tem gente que acha que Tantra já é sacanagem. Falou em Tantra já é sacanagem. Entendeu? Não é sacanagem. Tantra é uma ciência muito avançada e uma escola esotérica, uma escola espiritual muito avançada. Eu já falei para vocês que a maior parte das escolas orientais são celibatárias. Elas são antissexo também. Tá ok? Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o monge oriental, antes de começar o Tantra, ele tem a seguinte visão. Que o verdadeiro centro sou eu. Todas as respostas estão em mim. Todo o acordar e o despertar depende de mim. Se eu me fixar numa mulher, se eu me apaixonar por uma mulher, se eu criar uma dependência de uma mulher, dancei. Porque eu desloco o meu centro. Tá? Eu perco todo o meu centro, eu perco toda a minha existência. Porque eu coloco, né, numa mulher a solução da minha felicidade. Eu coloco fora de mim a minha realização como ser na Terra. Por isso você vê as paixões desse mundo, as músicas sertanejas hoje em dia, né? Sem ela eu não vivo, eu vou me suicidar, vou me matar por causa dela, sabe? Só doente mental, né? Aquela coisa de ciúmes, de dor, sofrimento, angústia. 99 só sofre por causa da mulher, ou mulher pelo homem, e vice-versa. Essa desgraça toda. Por quê? Todos estão aonde? É nessa faixa que acontece a paixão. Que acontece toda a energia da sexualidade se manifestando. Então, aqui acontecem as paixões, né? A doença da paixão. Se você está apaixonado, você está doente, tá? Um doente mental, sim senhor, né? Parece lindo, mas não é amor, viu? Não confunda essa paixão que você tem por uma mulher, o tesão que você tem por tudo isso com amor. Não é amor, isso é paixão. É um estado doentio do ser. Não é um estado equilibrado do ser. Todo indivíduo apaixonado está altamente desequilibrado porque colocou toda a sua energia no outro. Colocou toda a sua existência no outro. E isso faz você ficar um débil mental, um doente. Entendeu? Um autodependente do outro. Ai, se ela não me amar, eu vou morrer. Vou me suicidar. Não existo. Então, criar essa dependência não é uma doença total. Então nós temos que entender como nos relacionar com o sexo oposto de uma forma mais inteligente, de uma forma mais saudável. Nunca, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nunca você vai possuir o outro. Nunca o outro vai ser seu. Jamais você vai ter esse poder sobre o outro. Se você querer ter esse poder sobre o outro, controlar o outro, dominar o outro, você mata, você destrói o outro. E isso é a verdadeira morte do ser e a morte do amor. Porque o verdadeiro amor só pode acontecer na total liberdade. Tá? Então vamos falar sobre o Tantra.
Então existem dois tipos de Tantra na Índia. A palavra Tantra, até Tantra Yoga mesmo, tá? Então existem dois Tantra. O Tantra que nós chamamos da via da mão direita, tá? E a via da mão esquerda, que é o que a gente anunciou aí, né? Que ela vai conversar sobre isso. Bom, o Tantra da mão direita, olha que interessante, ele é celibatário também. É uma escola de yoga na Índia que vai prezar pelo controle, mas vai prezar pela celibatário. Nada de mulher. No woman, né? Pode esquecer. E a mulherada também pode, né? Parar que não vai ter. No Brasil, por exemplo, tem uma linha de yoga no Brasil, um pessoal que tem escolas em São Paulo, várias partes do Brasil, que é da Índia, tá? É uma linha chamada Ananda Marga. Então eles são da via do Tantra, da via da mão direita. Então vocês podem pesquisar na internet o grupo Ananda Marga, né? Ok? É uma linha de yoga, é uma escola indiana que trouxe o Tantra para o Brasil, mas é o Tantra da via da mão direita. São todos monges celibatários. Não vai pensar que vai ter suruba lá, que não vai ter. Né? A coisa era livre no ashram do Osho. Aí nós vamos explicar para vocês por quê. Né? Porque todo brasileiro ia no Osho, ia no Osho. Sai baba, ninguém passava perto. Na Índia. Né? Bom, já o Tantra da via da mão esquerda, tá? Que é o que nós vamos abordar aqui, é uma linha do Tantra que, presta atenção, que ele é a única que existe na Índia e no Oriente, é a única, que vai utilizar a prática sexual com controle para elevação da Kundalini e o despertar da consciência cósmica. Ok? Então é importante que a gente saiba disso. Então veja bem, este é celibatário, mas essa não. Essa vai utilizar o ato sexual, a relação sexual, como ferramenta para o despertar da consciência com controle da energia Kundalini. E com o controle do orgasmo. Estou assustado. Não vou poder mais. Não, calma. 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 Então vamos lá. Vamos aprofundar mais nessa coisa do Tantra, então, da mão esquerda. E simplesmente vamos escrever Tantra apenas. E a gente já sabe que é da mão esquerda. O Tantra tem uma série de preceitos fundamentais e básicos para que a gente possa, então, veja bem, então ir para uma prática sexual tântrica. Para você ir para uma prática sexual tântrica, você tem que seguir alguns preceitos. Ok? Então vamos colocar essa linha de preceitos tântricos para a gente entender como é que funciona isso. Tá? Primeiro, você tem que entender que no Tantra tudo é divino. Olha o pensamento oriental. Aqui não tem dualidade. Aqui não tem bem nem mal, nem certo nem errado. Então, primeiro preceito tântrico é tudo é divino. Veja bem, não é mandamento, igual os 10 mandamentos. Eu tenho que seguir, são preceitos. São conceitos que envolvem a filosofia e o pensamento tântrico. Então, tudo é divino. Se tudo é divino, tudo é divino. A cadeira, o gato, o cachorro, certo? As estrelas, tudo é divino. Então, logo, o que eu sou? O que eu sou? Um ser. Ah, muito bem. Um ser divino. Isso é importante. Os preceitos do Tantra já vêm aí.
Olha, vai romper com os pensamentos da Igreja Católica, vai romper com os pensamentos cristãos, vai romper com toda a visão que o ocidental tem sobre a coisa. Eu estou apresentando para vocês a ideia, vocês se virem com ela aí depois. Cada um segue o caminho que quiser. Hã? Então veja bem, eu sou o quê? Um ser divino. Porque o primeiro mandamento é o que vai mandar. Eu sempre vou voltar para o primeiro. O primeiro é a base de tudo. Se eu sou um ser divino, 3, e o sexo está em mim, o desejo de reprodução da espécie, né, o prazer que eu tenho em ir para a experiência sexual, o prazer que eu tenho de fazer sexo com uma mulher. Então, o que o sexo é para o Tantra? Qual o primeiro mandamento? Tudo é de? Então, o sexo é uma coisa divina. Então, presta atenção. Todas as vezes que você for para um ato sexual, você não precisa se esconder de ninguém. Você não precisa ter vergonha de seus pais. Você não precisa ter vergonha de suas mães. Você não precisa ter vergonha de ninguém. Nem vergonha de Deus que está vendo. Porque para o Tantra, se o sexo é divino, quando você vai para o ato sexual, você estará praticando um ato divino. Então o ato sexual se torna algo divino. Né? Aqui a menininha, quando vai com o namorado no motel, tem que se esconder, baixa para ninguém ver quando passa para a porta do motel. Né? Que eu sou aqui. Entendeu? Porque sente que está fazendo algo errado, sente que está cometendo algum pecado contra a sociedade, contra o modelo social, contra o modelo cultural, contra o modelo religioso. Então ela já vai reprimida, ela já vai com medo para o ato sexual. Mas, nesta visão tântrica, da visão indiana, da visão de Brahman, né? Por exemplo, quando você pega as fotos de Krishna, os desenhos, as pinturas de Krishna, você vai ver sempre com um monte de mulherada do lado dele. Sempre com mulher dançando, abraçando, cantando, felicidade, certo? Então na Índia não existe esse preconceito da sexualidade que o Ocidente tem. Jesus, por exemplo, botar uma mulher perto de Jesus, abraçada com Jesus, já cai a igreja. Mas na Índia, o Krishna sempre com muita mulher, sempre abraçado, sempre com carinho das mulheres, sempre a sexualidade. Existe um templo na Índia, olha, um templo grande, né? O templo de Shiva, que as estátuas são todas de atos sexuais de homem e mulher. Todas de ato sexual, na posição sexual, das várias posições sexuais que você pode inventar. Olha, não confunda, Kama Sutra não tem nada a ver com Tantra, tá? Kama Sutra é uma coisa de uma outra época, de um rei lá na Índia, que tentou desenvolver, estudou o prazer das posições sexuais e fez o livro do Kama Sutra, tá? Então, não vai confundir, Kama Sutra não tem nada a ver com o Tantra, Yoga, com a ciência do Yoga. São coisas de épocas diferentes, lugares diferentes na Índia e objetivos diferentes, que não eram objetivos espirituais, mas eram objetivos de atingir o máximo de prazer no ato sexual. É a coisa que tem a ver com o Kama Sutra. Né? Então vamos lá. Bom, então veja bem. Você percebe que quando você coloca esse primeiro preceito no Tantra não existe certo, errado, bem nem mal. Porque tudo é divino. Aí você chega para mim, Laércio, e o homossexual? O homossexual está errado? Né? Você está me entendendo? Então é um outro ponto de vista religioso, um outro ponto de vista filosófico. Ok? Então vamos tentar mostrar para vocês como funciona a prática do ato sexual tântrico e a energia Kundalini, que eu tenho certeza que nesse resumo dessa palestra a gente vai discutir melhor. Eu tenho um seminário de graça para vocês assistirem na internet, que tem 8 DVDs sobre Tantra, relacionamentos afetivos, amor, sexo e espiritualidade. E eu tenho um livro também à venda no nosso site sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade. Se você quer estudar mais a fundo, pesquisar mais a fundo, vai lá, tá?
Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O objetivo então é atingir os chakras superiores, certo? Deixa eu apagar aqui. Vou deixar esse chakra que sempre vou usar para falar da coisa em si. Então, a primeira coisa importante é você entender que quando você vai para um ato sexual, você vai para uma coisa divina. E quando você tem uma consciência desse ato sexual no sentido do Tantra, da energia tântrica, você está buscando um caminho de iluminação, um caminho de encontro com Deus, um caminho de unificação com a nossa alma e o nosso espírito perdido. Então veja bem, né? Veja bem o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um gráfico que vai exemplificar a intensidade do prazer e tipos de prazer. Vou colocar tipos aqui. Então, se eu perguntar para vocês, o que dá prazer na vida? Não vamos falar do sexo em primeiro lugar. O que dá prazer de fazer? As pessoas vão, eu gosto de viajar, eu gosto de ler, eu gosto de comer uma boa comida, uma boa pizza. Eu gosto de dançar. Eu gosto de fazer isso, gosto de assistir um bom filme, gosto de ler um livro que me dá prazer, certo? Então vocês vão ver que na medida é isso aqui. É uma intensidade que não é muito alta. Tem um nível de prazer no gráfico aqui, ó. Entendeu? Você faz uma coisinha a mais, você tem outro nível de prazer um pouquinho mais alto. Mas, se você fizer uma pesquisa profunda na nossa sociedade, a maior parte das pessoas estão aqui, ó, na parte negativa do gráfico. Significa o quê? Estão profundamente angustiadas, depressivas. Vai trabalhar, detesta o trabalho, detesta o serviço, passa o dia inteiro chutando cachorro, xingando todo mundo porque não gosta do trabalho, não gosta dos amigos, não gosta de ter lá, sabe? Então elas estão depressivas, elas não estão em prazer, elas estão em angústia, elas estão em depressão, estão em sofrimento. Você olha para a cara das pessoas, estão infelizes. Estão brigando, discutindo, xingando o governo, culpando tudo, culpando o demônio, o diabo pela vida de merda que ela leva, certo? Então ela está num estágio negativo de prazer, ela não vive o prazer. Constantemente ela está em conflito com o mundo, brigando com o mundo, infeliz, brigando com o pai, brigando com a mãe, chutando cachorro na rua, certo? Maltratando animal, maltratando isso. Aí para resolver essa frustração total, enche a cara de bebida, vai para a droga, vai para a zona, né? Porque se simplesmente sexo por sexo fosse o caminho da luz, as putas estavam iluminadas. As prostitutas estavam na luz. Mas a coisa não é bem por aí. Tem que fazer sexo do jeito correto, né? Não é por aí. Não é olha, Tantra não é promiscuidade. A primeira coisa importante que vocês têm que ter na cabeça é que Tantra não é promiscuidade. Não é uma coisa você sair pegando todas aí. Eu vou falar, cada pessoa tem uma aura, cara. Tem gente que tem energia muito ruim. Se você fizer um ato sexual com uma pessoa que tem uma energia muito ruim, seus chakras, seus caminhos ficam todos destruídos por longo tempo, cara. Porque a energia sexual é muito poderosa, ela é muito devastadora. Ela destrói todo o campo energético da pessoa. Se você fizer sexo com a pessoa errada, com a energia ruim que as pessoas carregam. Você assume toda aquela energia ruim da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que está no boteco, mal da vida, tal, deprimida pra cacete, tudo mal, aí pega uma menina, vem uma menina lá, vai, né? Você vai ver o que ele vai jogar em cima dela. O que essa menina vai receber no campo áurico, todo no campo vibratório dela. Por quê? Porque de todos os prazeres que você experimentar, na hora do orgasmo, na hora do sexo, o negócio, ó, ele sai fora de qualquer escala. É uma coisa muito elevada o prazer sexual, certo? Mas o ser humano só consegue viver esse prazer por segundos. Ele não consegue prender, segurar esse momento. E assim que ele acaba, ele vai ter que começar tudo de novo para chegar lá de novo. E isso vai demorar tempo, isso dá uma frustração. Então nós vamos tentar explicar como é que funciona isso aqui, essa energia tântrica, que é uma coisa muito importante para o homem moderno, para o homem do século XXI, para o homem aquariano do terceiro milênio. Nós precisamos romper com as velhas formas de interagir com o sexo oposto. Porque a interação hoje é doentia. O casamento é uma coisa doentia, tudo é doentio.
Porque as pessoas não se conhecem, elas não conhecem a sua própria energia, elas não sabem o que querem da vida, elas não têm um foco espiritual na sua vida. E o Tantra é sexo com foco na espiritualidade, no crescimento espiritual. Então não é promiscuidade. Você ter uma parceira por longo tempo, quando você encontrar uma parceira legal, fica com ela. Não fica pulando de galho em galho e pegando todos. Isso aí é coisa de macho alfa idiota. Né? Que quer provar para ele mesmo que ele é um idiota. Né? Então vamos lá. Então, já é provado, Wilhelm Reich fez todo esse estudo, estudou a energia do orgasmo, ele criou toda uma visão sobre essa energia do orgasmo e batizou essa energia como energia orgânica. O Reich fez um estudo no Ocidente muito interessante, o Wilhelm Reich, né, o terapeuta, o cientista, que toda emoção gerada dentro do ser humano, ela desencadeia uma onda de energia ao longo do corpo. E essa energia pode ser medida e pode ser armazenada. Então toda a energia que flui de nosso organismo, ela tem uma assinatura, sabe? Então, deixa eu apagar aqui. Então, olha aqui, todos os sentimentos e emoções, ela tem uma assinatura. E que assinatura é esta? Então, lá dentro de nós, as emoções são geradas. E elas se propagam ao longo de nosso corpo, e saem de nosso corpo e vai para o espaço, através de ondas de energia. Através de um processo ondulatório. Poderia ser até quântico se fosse medido e avaliado com precisão. Então significa o seguinte, que quando eu estou depressivo, angustiado, essa emoção, essa ondulação que eu estou fazendo. E essa ondulação, ela ativa as minhas células. Todas as células dos meus órgãos, certo? Do fígado, do rim, do baço, do coração. Então se eu estou de mau humor, eu projeto essa coisa para todo o meu ser. Quando os mestres antigos diziam o seguinte, né? Que tudo que você emana retorna até você, não é? Não é assim que acontece. Tudo que você emana já atingiu você. Não é a volta. Porque na hora que você está emanando ódio para uma pessoa, está emanando raiva, emanando ciúmes, poder, aquela coisa, aquele conflito odiando aquela pessoa, a energia saiu de você, não saiu? Ela já passou por todas as células, fez a tua célula ficar nervosa. Você vê quando o seu dedo fica nervoso, rindo, querendo matar, certo? Isso já está em você. Já detonou você, já criou o padrão celular. Ela afetou todo o seu campo celular. Então se a pessoa está triste, angustiada, perturbada por algum motivo, dor de corno, por exemplo, que é muito comum, né? Todas as suas células não vão trabalhar. Imagina aquele cara que está com depressão profunda, que não quer nem sair de casa, não quer nem levantar da cama. Aí as células do cara do sistema imunológico falam assim, eu também não quero trabalhar, não vou fazer nada, tal. Aí o que acontece? As doenças somáticas vão acontecendo através de um impulso psíquico. Por isso que se chama psicossomáticas. Uma onda de energia emocional gerada afeta a função de certas células específicas, como as células do sistema imunológico, né? Ok? E aí o que acontece? O seu corpo começa a ficar doente. Você não há médico que cure, porque o problema está em você. Mas agora, você pode ter a assinatura do prazer. Ok? Quando você tem uma emoção do prazer, as suas células vibram tudo em prazer, ficam felizes, dá risada, é alegria. As suas células todas se contaminam com essa energia de prazer. Isso, o Reich descobriu isso. Mas agora, o que acontece quando você tem o orgasmo, que é o must de prazer? Então, quando você tem orgasmo, você tem um pulso de energia muito, mas muito poderoso. É como aquele filme que, uma vez, chamado Cocoon, um filme antigo da década de 70 aí, né? Quando o ET tinha orgasmo, explodia a sala inteira de energia, era um negócio muito louco, né? Para mostrar a energia emanada num ato sexual. E eu acredito, se você fosse filmar, se essa energia fosse visível, realmente colocaria no orgasmo uma explosão que invade o quarto inteiro, a sala tal, e se expande para muito distante daquele lugar onde o homem se encontra. Porque é uma bomba o orgasmo de energia que se explode, que vai embora.
E isso é uma energia de prazer. Então todas as células vibram prazer, vibram alegria, vivem aquele estado. Isso a gente chama de estado elevado e alterado de consciência. Que o homem não vive constantemente, diariamente. Ele vive em depressão, né? Então por isso que ele procura constantemente o sexo. Ele é impulsionado por sexo, ele é fanático por sexo, porque é o único momento que ele vive um estado de prazer inigualável na sua existência, na sua vida. Então ele é impulsionado intensamente para o prazer, né? E não se esqueça que o prazer para o Tantra é o quê? Divino. Na Igreja Católica tem um problema muito sério, né? Não, a gente já nasce com o pecado original, lembra? A gente nasce com o pecado, já nasce pecador, puta que pariu. Se não existe seu padre para fazer a... Como é que fala? Como é que é o batismo, né? Para tirar o pecador. Pô, cara, isso aí não existe, cara. Então, eu sou o pecador, lembra? Mas, portanto, eu sou de... Tem uma reza na igreja, eu não gosto muito de ficar falando diretamente das religiões, mas quando eu fui muito católico. Por isso que eu tenho raiva da Igreja Católica em muitos aspectos. Eu li Evangelho para o Padre. E outra... Vou mais longe para vocês. Eu fui padre numa encarnação passada. Por isso eu sei tudo que rola por dentro de tudo isso. Eu fui padre, né? Entendeu? Aquela oração eu não consigo admitir nunca na minha vida. E você é obrigado a bater no peito. Foi minha culpa, minha máxima culpa. Eu falei, puta que pariu. O que eu fiz? Para ser culpado e ter que me julgar culpado, cara. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é destruir o ser humano, colocar ele lá embaixo, diante do divino. Separar ele totalmente do divino, entendeu? A sensação, uma sensação de rebaixamento total. Por isso que eu gosto de pensar no Tantra. O Tantra já me coloca como ser divino. Eu sou divino, não preciso fazer nada para me tornar divino. Só preciso descobrir que eu sou divino. Eu estou aqui esquecido nessa encarnação. Nessa experimentação terra. Entendeu? Eu não sou isso que as pessoas querem me colocar. Aí para eu ficar à dependência do sacerdote e ficar à dependência da igreja. Para conquistar esse possível céu depois da morte. Por isso a dualidade ela é muito problemática. A dualidade separa, ela divide. O pensamento dual é um pensamento divisor, ele não é um pensamento unificante, que unifica. Né, que faz o uno acontecer. Eu sou um com Deus. Vocês precisam levar a sério o que Jesus falava. Eu sou um com o Pai. E nós também somos um com o Pai. Não é só Jesus que era um com o Pai. Nós também somos. Né? Muito bem. Então vamos falar agora do orgasmo no Tantra. Vamos mostrar um gráfico interessante aqui para vocês. Né? E nós vamos lá. Eu vou mostrar um gráfico aqui agora do ato sexual normal, intensidade do prazer e o tempo. Agora tempo, que essa escala aqui é tempo, tá? Vamos lá. Então, um ato sexual normal, que não é tântrico, tal, as pessoas começam a se excitar, se abraçando, beijando, mão aqui, mão ali, aquela coisa, né? Então, a coisa vai esquentando, vai detendo prazer, o prazer vai subindo aqui na escala. E vai, e tira a calcinha, e vai, e põe a mão ali, e vai, o negócio começa a esquentar, né? e os picos de prazer vão e voltam. Até que entra no ato sexual para valer, e todo aquele esforço, yes, quando é americano é yes, né, aquela coisa toda, né? E quando chega no orgasmo, dá um puta pico, mas aquele pico, rapidamente o cara cai, e normalmente vai lá embaixo, hein? O cara vai na zona da depressão, da angústia, né? Todo aquele pepino da vida dele volta de novo, a dívida que ele está devendo no banco, né? O processo que ele está respondendo à justiça. Tudo volta. Porque esse instante aqui foi um instante, puta, ele não consegue, ninguém consegue segurar isso aqui por 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, vai embora. Vocês estão me entendendo? Então esse é o ato normal. Agora vamos pensar como é que é o gráfico do ato tântrico. Como é que é a prática tântrica? Né? Então vamos lá. Veja bem. Né?
Eu vou fazer um outro gráfico aqui. Vai prestando atenção para depois vocês fazerem as perguntas, tá? Já vou avisando, pergunta de sacanagem eu não respondo, hein? Porque o Tantra não é sacanagem. Embora o sexo pareça uma sacanagem, mas o sexo é uma coisa divina, né? E aqui o Brasil tornou o carnaval um puta de um puteiro sexual, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí as pessoas confundem as coisas, né? Aí o carnaval virou festa do capeta, né? A festa do capeta, né? Pelado pra rua, uhul! Vamos lá, né? Mas tá tudo certo. Tudo é divino, né? Então o carnaval é divino. Então vamos lá. Vamos ver agora o gráfico do Tantra. De um cara que vai praticar o Tantra. O Tantra é o quê? Controle. E o que ela vai controlar? Aqui é a intensidade do prazer e aqui o tempo. Veja bem, os mestres dizem que quando a Kundalini sobe e ela é disparada no orgasmos e você vai no nível de prazer, este ponto específico alto do gráfico é uma porta. É uma porta para a transcendência. É um estado altamente alterado de consciência, um estado altamente alterado de prazer. Mas como essa porta ela abre por segundos e se fecha, você não sabe o que tem além. Você não consegue passar por ela. Ela se fecha rapidamente. Então os mestres tântricos começaram a inventar uma técnica para deixar essa porta aberta por muito mais tempo. Para poder ir além. Então veja a técnica. Você e sua parceira combinando, treinando, conhecendo o yoga, conhecendo respiração, conhecendo uma alimentação adequada, criando um ambiente maravilhoso, cheio de incenso, um lugar maravilhoso para o ato divino. Não é ir para um motel, cara. Motel sai uma puta atrás da outra, uma puta zona atrás da outra. Aquela energia no hotel só tem energia de espírito ruim, só tem uma egrégora horrível em motel. Você não pode praticar o Tantra em motel, cara. Posso fazer uma confissão? Eu nunca fui e entrei no motel na minha vida. Quando eu passo perto, a aura é tão escura, a aura é tão densa, que eu falo, jamais eu piso nesse lugar aí. Não piso nesse lugar, mas nem pagando. É entrar e sair acompanhado. Vem uma egrégora do espírito ruim atrás de você. Depois, para se livrar, não é fácil. Porque os encostos, os espíritos perdidos, o maníaco sexual vão nesses lugares para sugar aquela energia, sugar aquela situação, né? É o pornô deles, é o pornô dos espíritos. Eu vivo, o cara vai lá ver você, né? Agora você imagina você vidente, cara, vidente extremo, um monte de negro te olhando. Não, é uma beleza. Então vamos lá. Vamos começar aquela excitação, aquela coisa bem divina, bem maravilhosa. Você encarando o seu parceiro de um jeito diferente. Você não é dono dele, você não possui ele. Ele não possui você. Ninguém é dono de ninguém. Ambos estão unidos para buscar a sua iluminação. É uma simbiose de luz e de amor. Um estágio de amor verdadeiro. Vocês vão perceber que no Tantra é muito interessante, porque essa simbiose, essa troca de energia, essa elaboração de energia, ela vai contribuindo para um estágio de crescimento de ambos. Então, aqui a energia ela começa a excitar, começa a excitação, os picos de excitação vão vindo, tá? Quando você vai mais profundo para o ato sexual, você percebe que você vai chegar ao orgasmo, você controla, segura, não deixa, dá uma respirada, relaxa, né? Difícil. Aí você vai de novo, vai numa nova excitação, você não vai querer, se segura de novo, você segura, tenta segurar, você vai ver que esse espaço começa a aumentar, aí cai de novo, certo? Vai, tenta isso. E essa experiência, se você for bom, tiver uma prática controlada, pode durar horas. No Tantra não tem rapidinha não, viu? Não tem essa de rapidinha no Tantra não, pode esquecer. Aquela rapidinha no banheiro, aquela no mato, sabe? Pode esquecer, Tantra não tem nada disso. Entendeu? Então o que acontece?
Acontece o seguinte, que quando você termina o ato sexual, na verdade você não termina. Você não termina. Porque você não ejaculou, você não teve orgasmo. Então, o que acontece? Essa energia, ao invés de fazer igual acontecia quando você tinha orgasmo, que ela caía rapidamente e era para o pé, e até para baixo, não. Ela vai se estabilizando mais ou menos aqui assim, ó. Percebe? Você ainda está com a energia em você, você não perdeu a energia. Toda aquela Kundalini está ali em você, está no seu campo áureo, você está feliz. Com o passar do tempo, essa prática ela vai acontecendo o seguinte, olha, presta atenção. Você vai praticando, você vai começando a aumentar, porque ó, claro que este nível aqui não chega aos pés quando você estoura o orgasmo que vai lá em cima, certo? Mas quando você vai praticando, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cada vez mais, com o tempo passar, você vai aumentando esses picos aqui, ó. E você vai estabilizando cada vez. E olha essa porta aqui, ó. Ela ficou aberta por muito tempo. Todo o teu ser está no estado de prazer, as células estão vibrando prazer. Essas células estão cheias de energia Kundalini e energia de prazer. Não é energia de depressão, de angústia. E com o tempo, você vai realmente atingir níveis muito altos. E quando estabilizar, você estabiliza num nível de prazer. E quando você está com essa energia de prazer, você é um ser alegre, feliz, está sorrindo na rua, está de bem com os amigos, está de bem com a vida, né? Não está nem aí com o governo, quer que o governo se lasque. Porque a felicidade está dentro de mim. Eu não tenho dependência externa para eu ser feliz. Eu não tenho dependência de um ato do governo para eu ser feliz. Felicidade é uma coisa que flui de dentro para fora e nunca de fora para dentro. A felicidade, por isso que os mestres dizem que a felicidade é uma conquista. Porque é um estado de consciência, é um estado de ser. Ela independe do que está acontecendo ao meu redor. Porque todas as vezes que eu criar uma dependência externa para eu ser feliz, eu danço, né? Porque eu não controlo o externo. Eu só posso controlar a mim mesmo. Eu não controlo nenhuma namorada, né? Eu tô com uma namorada agora, depois ela dá um pé na bunda de mim, vai embora. E larga aí por nós a ver navios. Não é? É assim que funciona. Nós não somos dono de nada, ninguém controla ninguém, ninguém controla nada, não controla o sentimento dos outros, as emoções do outro. Tá ok? Né? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, olha que coisa interessante. Agora vamos voltar aos chakras aqui. Todas as vezes que você não ejacula, todas as vezes que você não deixa essa energia sair, naturalmente ela tem que procurar, ela começa a forçar a barra para subir pelas nádeas. Olha só que interessante. Ela começa naturalmente a procurar, ela não pode sair pela frente. Os chakras ficam bloqueados, porque se você controla, você faz aquele esforço nesse esforço de controle, a energia ela começa a pulsar para cima. Ela começa a subir os nádeas. E isso vai fazer que com o tempo e as práticas, você vai ativando o chakra superior até ativar a terceira visão. Você já começa a ver espírito, já começa a ver a aura das pessoas, sentir a vibração, sentir as pessoas por dentro, fazer uma leitura da alma das pessoas, simplesmente sentindo ela, porque você fica super aberto, super sensível. Antigamente, eu não podia entrar na cidade de São Paulo. Eu era um médium tão sensível que eu captava tudo. Eu chegava, voltava de lá, dor de cabeça, enxaqueca por uma semana. Depois os espíritos me ajudaram, a gente corrigiu isso. Então, você vai trabalhando intensamente essa prática até a iluminação. O despertar total da Kundalini no seu auge. Então, esse é o tantra da via da mão esquerda. É uma prática de iluminação com o ato sexual. Mas não confundam, gente, promiscuidade. Tantra não é promiscuidade. Tantra é encontrar uma parceira legal, uma parceira ideal, uma pessoa maravilhosa, com uma vibração, com uma energia que tem a ver com você, uma espiritualista como você, uma vegetariana como você, que a vibração da aura é que vai ser trocada, que vai interagir. E isso é importante. É nesse estado de simbiose que o tantra acontece. Mas não pegando uma puta no motel. Não pegando uma menina na balada que você nunca viu na vida.
Não para satisfazer o seu ego de macho. Isso não tem nada a ver com uma jornada espiritual. Tá? E o indivíduo que sai do ato sexual, ele sai feliz, ele anda na rua feliz. Ele encontra as pessoas, abraça as pessoas, é uma pessoa feliz. Ele toca violão, ele canta, ele vibra a arte, tudo é divino nele. O divino se manifesta intensamente nele. Ele não deixa o seu demônio vir à tona, sabe? Ele não deixa aquele inferno se manifestar como a história do samurai. Ele deixa o divino se manifestar sempre, em primeiro lugar. Tá? Então esse é um resumo fundamental do Tantra, pessoal. Eu prometo para vocês organizar um curso mais longo, né? Ou via internet, ou presencial, sobre o Tantra, quem estiver interessado em conhecer mais a fundo essa ciência indiana, né? E a gente vai se aprofundar neste caminho aí, mais para frente. Já vou avisando vocês que nós estamos preparando aqui para março, um curso online de projeção astral, tá? De treinamento para desdobramento consciente e projeção astral. Então, Pablo, estamos abertos a perguntas. Olha, o taoísmo é uma filosofia chinesa, não dualista também, não dualista, ela é bem parecida com o Tantra, ela é muito parecida com o Tantra, porque ela é extremamente... O taoísmo de Xuanzhi, de Lao Tzu, não a religião taoísta hoje. A religião taoísta hoje não tem nada a ver com a essência taoísta de 5, 2 mil anos atrás. Ok? Tá? No taoísmo, significa o seguinte, o taoísmo trata o sexo como algo divino, como algo natural, como algo sem preconceito. Mas o taoísmo não tem uma técnica tântrica como os indianos têm, de controle mesmo, de prática, de respiração, de exercícios para você manter esse controle do orgasmo, uma yoga envolvida, tá? Então, inclusive, muitos taoístas são celibatários, saca? Muitos monges taoístas que iam para as montanhas, né, nas montanhas de Wudang, que era o centro do pensamento taoísta chinês, os monges taoístas chineses, os monges eram celibatários também. Eles não tinham uma prática tântrica. Até certo nível existe. Não vou dizer para você, nos planos de luz, nos planos ascensionados, o sexo já é uma coisa que deixa de existir. Mas, logo após a morte de pessoas comuns, o sexo é uma coisa natural. No penumbral, na cidade do nosso lar, o sexo também é uma coisa natural. Tá? Mas a partir do momento que vai acontecendo uma transcendência, que é isso aqui, né, a consciência vai mudando, o prazer ele se desloca de centros inferiores. O prazer não fica mais localizado em centros inferiores, daí vai ser transferido para centros superiores. Essa é a grande diferença de um ascensionado para o indivíduo que está na fase inferior, que a gente chama de abdominal, que está muito na dependência de comer e fazer sexo, para existir como ser e para reproduzir como espécie. Como no mundo espiritual você não é forçado a reproduzir a espécie, então a energia do prazer não vai ficar totalmente conectada a centros inferiores. Olha, é o seguinte, cara. Tudo é energia, certo? Tudo é energia. Se eu der uma faca para você, você pode fazer uma cirurgia, curar uma pessoa, você pode enfiar e matar a pessoa. Então a energia ela é uma energia. Ela pode ser direcionada para o bem, ou pode ser direcionada para o mal. É exatamente aquilo que nós falamos do céu e inferno do samurai. Tá? O samurai tem uma emoção dentro. O mestre ofendeu ele para provocar o inferno dentro dele, para o inferno vir à tona. Então essa é uma técnica que o mestre usou, né, para mostrar que o inferno não existe em nenhum outro lugar a não ser dentro dele. E ele extrapola esse inferno matando, torturando, destruindo as pessoas. Certo? Ele cria o inferno ao redor, cria a guerra, cria o conflito. As pessoas vão vir para cima dele para matar ele também. Mas se ele agir com serenidade, com amor, com bondade com as pessoas, é isso que ele vai receber de troca. Então, céu e inferno sai de dentro dele. E essa energia, né,
Quer colocar essa energia para o mal? Pode colocar, ela vai voltar para você de novo. Você acha que a lei do karma não funciona? Claro que funciona. É a lei da ação e reação, cara. Quer praticar energia para fazer feitiço? Quer? Faz. Vai fundo. Depois não vem encher o meu saco para tirar feitiço de você, tirar encosto de você, tirar prego que enfiar na sua bunda, nas suas costas, faca. Que os espíritos usam de tudo, cara. Eles pegam lá faca, pegam objeto do astral e metem na sua costa. Metem assim, tá dor nas costas, dor que não sabe o que é. Aí vai no centro espírita para tirar, né? Porque você é obsediado, obsediado. Então quem provoca o mal, recebe o mal em troca. E tudo acontece neste nível aqui, tá? Não é lá nas estrelas, não. O negro não, quando o cara tá com esse espírito, ele não sobe. Ele não sai dessa densidade. Reencarna umas 500 vezes aqui, mas não sai daqui. As portas não se abrem para os planos superiores, para quem está exteriorizando o inferno que existe dentro dele. Não. Fala bem perto do microfone, fala alto. Não mexi aqui. Tá desligado aqui, desligou. Peraí, desculpa. Pode falar agora, Fábio, desculpa. Professor, o Luiz, ele pergunta se até uma ação ruim, ela seria divino, na visão do Tantra. Depende do seu conceito de ruim. O que é o seu conceito de ruim? Você está no livre-arbítrio aqui. Certo? Você é um ser divino. Mas o que você extrapola? O que você exterioriza? Eu falei para você, o inferno ou o céu. O homem lá de cima, você é um ser divino, mas quando você está nas trevas, o que mais você libera é o demônio dentro de você. É o inferno dentro de você. Tá? Do ponto de vista superior, o divino, você sempre será divino. Você é fruto de uma emanação de um ser cósmico. Você é emanação de Deus, manifesto na Terra. Mas o seu estado de consciência é que cria esta condição de você gerar o conflito, a guerra, a fome, doença, você permite, sabe? Você está entendendo? Mas no fundo, tudo é divino. Porque essas coisas são passageiras. Elas deixam de existir quando você transcende. Aí você percebe que tudo estava dentro de você. O céu estava dentro de você e você não é que não deixava ele se manifestar. Então é bem assim. Por isso que tudo é divino. O mal nessa condição, ele faz parte do divino. Né? Tem até um velho provérbio chinês, né? Muito clássico aí, cantada, né? Começa e fala assim para mim, né? Quando perguntam para ele se existe o bem e o mal, ele fala, olha, dentro de mim existem dois tigres. Tem o tigre bom e o tigre ruim, né? Depende de qual tigre eu alimento mais, né? É o que vai se manifestar. Se eu alimentar mais o tigre ruim, vai vir mais. Se eu alimentar o tigre da luz, o tigre do amor, o tigre da paz, é o que vai vir à tona. São duas perguntas em uma, na verdade. Tá. A Fabiana, ela pergunta se uma pessoa comum espiritualista, ela decide não fazer mais sexo. Existe algum mal nisso? E vinculado a essa pergunta, o Luiz ele pergunta qual é a visão do Tantra a respeito da masturbação. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, então. Eu não quero fazer mais sexo. Cansei. Né? Não encontro um parceiro ideal, não encontro uma pessoa ideal, certo? E quero me tornar celibatária. Tudo bem, é o caminho do celibato. Certo? Não existe o melhor, o mais perfeito, tá? Existe o caminho que você escolhe. Mas quando você escolher o caminho do celibato, você tem que conhecer umas práticas, uns exercícios, uma yoga, um tai chi, que vai suprir vibracionalmente essa falta do sexo e vai usar a energia Kundalini para subir. Ok? Senão, você vai simplesmente abandonar o sexo e não fazer mais nada, você vai entrar em depressão. Você vai entrar em angústia. Você vai achar que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou feia, porque eu sou feia, ninguém me quer. Saca? Então essas coisas têm que estar resolvidas. Segunda pergunta, sobre sexo e masturbação. O que é... Calma, vamos lá devagar. Não, primeiro foi sobre masturbação. Perguntar de sexo anal, aí o bicho pega, né? Então vamos lá, veja bem. A masturbação é um autoestímulo, uma autoestimulação, tá?
A pergunta deveria ser mais interessante se você fizesse essa pergunta para mim. Professor, é possível praticar o Tantra sem uma parceira? Ou sem um parceiro? Tá? É. Porque você vai perceber que tudo está em você. Quando a gente não encontra uma parceira tântrica, uma parceira ideal, é complicado. Eu sei que é complicado. Esse mundo é difícil. Só gente maluca, gente perturbada, né? É difícil a gente encontrar uma companheira legal, que acompanhe a gente, que a gente possa trilhar, que a gente possa praticar um sexo legal, consciente, de luz. Então, veja bem, às vezes chega um momento da vida da pessoa que ela percebe que ela está sozinha no mundo. Então, como é que eu vou praticar o Tantra se eu estou sozinho? Então, nós temos que entender o seguinte, que tudo é fantasia, tudo é uma criação mental. Então, criar uma mulher bonita, uma mulher atraente sexualmente, fisicamente, tudo está em nossa mente. Né? Então, todas as vezes que o indivíduo vai se masturbar, ele fantasia, não fantasia? Ele fantasia uma pessoa linda, maravilhosa, e ele vai entrando nesse estado, ele vai criando essa situação. Embora ele esteja só, ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode seguir esse gráfico e manter o controle, manter o equilíbrio. Faça isso durante um mês. Vocês que são casais ou vocês que se masturbam sozinho aí, né? Ou 5 contra 1. Né? Para vocês verem o resultado disso depois de um mês. Porque falar, vocês não acreditam, mas faz isso. Fica um mês controlando o teu orgasmo. Depois você vai ver como vai estar a sua energia. Como você vai estar mais... Você vai sentir uma coisa muito diferente em você. Tá? Qual outra pergunta? Sexo anal. Olha, cara, o negócio é o seguinte. É um buraco que você enfia o seu negócio. Certo? Se vai dar prazer ou não dá prazer para a mulher, ou para você, ou para um homossexual. Vocês não perguntaram do homossexual. O homossexual pode praticar o tanto? Claro. Porque não é o buraco que você enfia, é todo o envolvimento do amor, da energia que está envolvido. Você pode ter 2 homossexuais, tanto femininos quanto masculinos, né, interagindo. O importante é a vibração do amor que está ali. É a energia do prazer que está sendo movimentada ali, e cada um está em si, em sua vibração. Está acontecendo isso dentro de cada um. Da mesma forma que você pode fazer isso sozinho, não importa quem esteja fazendo. Se é homossexual, se é bissexual, se é trissexual. Hoje em dia vale tudo, né? Ou seja, pro Tantra tudo é divino, cara. Pro Tantra não tem regra. Portanto, não existe nada que não pode. Certo? Ah, Laércio, posso fazer sexo a 3? Faz até a 20 se você quiser. O problema é teu. O corpo é teu, a vida é tua. Eu já falei para você que o Tantra não tem regras nesse sentido. Mas você vai avaliar. Você vai chegar uma hora, que a hora que você fazer sexo com 2, com 3, você fala, pô, que merda, né? Não aconteceu nada, foi uma puta suruba do cacete, né? Onde está o divino nisso aqui? Você enjoa, você percebe que aquilo não te satisfaz mais. Quem está em busca de uma luz, cara, quem está em busca de uma luz, essas coisas se tornam muito primitivas, elas se tornam muito promíscuas, saca? Então essas coisas não entram mais na tua energia, você não sente mais vontade de fazer isso. Você está me entendendo? Né? É bem por aí, é uma coisa de bom senso só. É uma coisa de sair da doença. Por isso as pessoas elas nunca vão poder me julgar como um racista, como homofóbico, qualquer coisa. Eu nunca fui, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, eu não sou homossexual, mas isso não significa que eu não respeito. Eu tenho um maior respeito por toda a manifestação da sexualidade no mundo. Eu tenho uma palestra, está de graça na internet, chama Homossexualidade e Espiritualidade. Quem não conhece pode assistir no meu canal, né? Que eu explico a homossexualidade numa coisa espiritual, vinda lá de cima, tá? Com relação à estrutura do espírito quando ele vai encarnar. Tá? O Alessandro, ele pergunta sobre a vasectomia, se ela interfere na ascensão do Kundalini. Olha, não interfere em nada porque eu sou vasectominal, eu fiz vasectomia, tá? Eu decidi na minha vida que a minha família seria meus gatos, meus cachorros. A minha jornada espiritual era uma jornada mais importante, né? Para mim, para o meu trabalho, e uma certa idade eu fiz vasectomia. Então, não tem problema nenhum. Consultei os espíritos para isso. A gente só pega o canal e desvia. Não deixa o esperma sair para cá, nem manda ele sair para o lado de lá. Né? Entendeu?
O Tiago, ele pergunta se segurar o orgasmo por muito tempo pode ser prejudicial. Então, você tem que entender que no começo você pode até sentir dor, cara, sabe? Ai, dói o pinto, dói aqui, fica tudo doendo aquele negócio. Aí o que é? Por isso que tem a yoga. Você tem que praticar yoga. Aí você, tranquilamente, você faz massagens, sabe? Você vai massageando essa região toda, porque ela vai ficar toda dolorida mesmo. Isso é normal, tá? Então você vai massageando, você vai aliviando essa energia, você vai percebendo que você vai controlando desse jeito. Mas não vai ficar 5 horas também aí, sabe? Pô, limitada, coisa assim, mas nice, tá? O Caetano, ele tem uma dúvida. Se caso ele procura uma parceira para ter uma relação mesmo no Tantra, isso não seria tirar o centro dele mesmo e criar uma dependência do outro? Em parte sim, mas aí que eu estou falando para você, né? Você percebe que tudo está em você. Qual o papel da parceira no Tantra? O papel da parceira no Tantra é estimular você, é somar. É estimular, por exemplo, você fez sozinho, não fez? Lembra que você fez sozinho? Então, com a parceira, é um acréscimo, é uma energia a mais que vem, é uma energia aí que você incorpora em você, tá? É uma coisa muito boa você estar com uma parceira. Você está entendendo? Se não tem, a gente vai no 5-1 e se vira. Mas se tem uma parceira legal, pô, é uma coisa assim muito legal, é uma coisa muito de você interagir, de você sentir, de você trocar esse prazer, sabe? Então é uma coisa muito legal. Então não é querer sair de você. Você sabe que a coisa está em você. A relação tântrica não é uma relação de poder sobre o outro, de dono do outro, de ciúmes do outro. Uma relação tântrica é uma relação 100% aberta. Ela fica com você porque ela gosta de estar com você, porque ela te ama. A partir do momento que ela não te ama mais, a porta está aberta, ela pode sair, pode procurar outro e se vira, procura o seu caminho. Não tem casamento no Tântrica, cara. E é engraçado que tem umas linhas aí espiritualistas, que eu não vou citar o nome, que acha e botou na cabeça, não sei de onde ele tirou essa informação, que no Tantra não existe isso, que Tantra só pode ser praticado por pessoas casadas. Né? Não, tem tanta da terceira idade. Vai fundo, até a morte. Morreu na terra, começa do outro lado. Ó. A gente continua depois de morto praticando Tantra. porque o Tantra é uma energia que está em nós. O controle dessa energia e o uso dessa energia com sabedoria também acontece no plano espiritual. Sabe? Porque nós somos seres energéticos, nós somos seres que têm uma energia que circula dentro de nós. Então, vocês vão ver se o idoso praticar esse Tantra aqui, ó. Ele vai ficar todo mais energizado, mais alegre, mais feliz. Não vai ficar um velho depressivo. Um velho depressivo enchendo o saco de todo mundo. Vai ser um velho feliz pra caramba. Vai no baile dançar, vai na terceira idade, pega o velho, pega a velha. É uma beleza. Né? Professor, agora são 2 perguntas nos 2 extremos, né? A Kátia, ela pergunta se... E quando uma pessoa ela não tem vontade de fazer sexo algum? E em contrapartida, o Paulo ele pergunta sobre o vício do sexo. Tá. O ninfomaníaco, né, e aquela pessoa que gelou total. Né? Então, o ninfomaníaco é doente, tá? O ninfomaníaco é uma doença. É o cara que não se satisfaz com nada. É isso aqui, ó. Quando ele começa a perder essa energia, ele fica ninfomaníaco. Porque ele perde, quer mais. Perde, quer mais. Porque é a mesma coisa que você tentar... É compulsão. Isso se chama compulsão. Né? Compulsão à bebida, compulsão a comprar, compulsão a isso, compulsão, sabe? As pessoas criam uma compulsão a alguma coisa para substituir o seu vazio. A pornografia ela entraria nisso, professor? A pornografia entra nisso. A pornografia é uma doença também. Porque as pessoas elas ficam procurando a fantasia, procurando a coisa em si. E, pô, você vê no chat de pornografia da internet, o que mais tem é bilhões de seguidores. Os caras ficam ricos botando vídeo de pornografia na internet. Você está entendendo? Porque é a doença central do ser humano, é o sexo. Então, é claro que se você botar uma coisa e vender uma coisa de sexo, você fica milionário. Por que o Playboy ficou milionário? O dono da Playboy, o dono da Hustler. Os caras ficaram bilionários, por quê? Trabalhou com a doença humana, vendendo exatamente o que o cara queria comprar, né? Que todo mundo desejava, que é o objeto do desejo. Você tem, então, a pornografia, ela alimenta uma doença do ser humano. Um vazio do ser humano. Né? E... quando a mulher falou a outra pergunta, que ela ela não quer sexo, ela não deseja, ela não tem prazer no sexo.
Aí precisa fazer um estudo nela para saber se foi uma frustração muito grande que levou ela a isso, alguma frustração afetiva, um trauma, ou simplesmente o libido sexual dela zerou, que eu acho impossível. Né? Então, talvez ela precise tentar encontrar uma forma de despertar esse prazer que existe dentro dela. Ou seja, despertar esse Kundalini. Porque sem esse prazer, sem essa coisa, né? Aí você vai para o celibato, você vai para o lado oposto. Também é outra estrada, é outro caminho, tá? Eu não estou falando para vocês que esse é o melhor caminho que esse do celibato. Não, são escolas diferentes com propostas diferentes. Agora, o que você não pode é ir para o celibato e não fazer nada. Se você não praticar um yoga, se você não estudar, se você não equilibrar a tua energia, psicamente, a falta e a necessidade, você vai se colocar como uma pessoa dependente. Você não vai entender esse vazio do sexo em você, o não desejo do sexo em você. Às vezes, o que falta é só um cara pegar você de jeito. Aquele Ricardão mesmo, tal, né? Que chega e pá, né? Tapa na bunda, tá pesado mesmo. Mas eu tô brincando, é brincadeira, tá? Com todo o respeito que eu tenho por você. Ah, você sabe que eu sou brincalhão, todo mundo sabe que eu sou muito brincalhão mesmo, né? Mas é aquela velha história, né? Tem que olhar para dentro de você e ver, né? Qual é o seu objetivo central mesmo. Se você acha que o sexo acabou para você, tudo bem, vai para o lado do celibato, seja feliz e conquiste a sua luz do mesmo jeito, né? O Daniel, ele diz que alguns guias espirituais, eles falam que a masturbação, elas levam os indivíduos para baixo devido aos espíritos obsessores drenarem a energia dele. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, cara, é aquilo que eu falei pra você, vai transar no motel. Vai transar no motel, o que tem lá no motel? Tá cheio de obsessor lá, tá cheio de espírito ruim que quer aquilo. Os espíritos não estão totalmente errados, mas também não estão totalmente certos quando ele dá essa orientação para você, tá? O lance é o seguinte, você tem que ir para o seu ato sexual. O seu ato sexual, não importa se é com uma parceira ou você sozinho, é um ato divino. Então vai para o teu quarto, acenda um incenso, coloca uma música New Age, faz um negócio legal e cria a sua... Aí você não vai ter espírito perturbador enchendo teu saco. Você não vai ter gente ruim no seu ambiente. Porque o teu ambiente já tem uma egrégora espiritual protegida. Já tem uma vibração protegida. Tá? O problema é você... o que está na tua mente, na sua masturbação. Sabe? Que tipo de fantasia você está gerando em você? Pô, o pedófilo também. A fantasia do pedófilo é pegar a criancinha. Ele vai se masturbar pensando na criancinha. E os negros querem matar ele do outro lado do astral também. Os espíritos, quando vê isso, cai de pau em cima do cara. Porque sabe que ninguém admite isso mesmo do outro lado. É uma doença. Ele está alimentando uma doença dele. E o plano espiritual vai ter obsessor em cima mesmo. Mas então, tudo é como você faz a coisa. É onde você faz a coisa, como você faz a coisa, e com quem você faz a coisa. A intenção que está ali. Se você faz uma intenção de se elevar espiritualmente, é uma coisa. A Denise Laércio, ela pede para você comentar mais sobre a dinâmica orgásmica feminina. Ela deve também evitar o orgasmo? Deve, claro, óbvio. A mulher tem que controlar o orgasmo assim como o homem, não há diferença. É claro que a dinâmica orgásmica da mulher ela é diferente do homem, tem ejaculação, ele vai naquele pico. A mulher, às vezes, ela tem múltiplos orgasmos. Não é aquele pico grande, mas ela tem múltiplos. Então, toda vez que ela vai sentir que vai ter um, controla. Esse é o ponto da mulher, ela tem que controlar também. Né? A dinâmica da mulher ela é diferente da dinâmica do homem, isso é verdade. Está provado cientificamente. Né? Então, é como você caminha nessa dinâmica, como você anda nessa dinâmica. Tá? Mas numa boa, o tanto é a mesma coisa, a regra é a mesma para a mulher e para o homem. É controle. O Alan, ele pergunta quanto tempo levaria para atingir os chakras superiores com essa prática. Cara, né? Essas coisas você não compra em supermercado. Né? É uma coisa que você está trabalhando com energias, com o ser humano. Isso aí é diferente para todo mundo. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma jornada espiritual, tem a ajuda dos seus mentores, tem um monte de coisa acontecendo. Não dá para dizer. Tá?
Pode demorar um mês, como pode demorar 100 anos. Ou 10 encarnações, vai lá saber, não sei o seu karma, né? O que você está resgatando aqui ou não. Deixa eu dar um toque para vocês, pessoal. Mas pode ir pegando mais perguntas aí, viu, Pablo? Enquanto isso. Na próxima segunda-feira agora, pessoal, quer dizer, na próxima terça-feira, nós vamos estar com o curso de Tai Chi, né? Nós vimos que a gente abriu a primeira aula de Tai Chi, para que todos pudessem tomar conhecimento desse curso que a gente vai fazer, dessa prática que a gente vai fazer. E a gente convida vocês, que ainda dá tempo, vocês já viram a primeira aula, se inscrever e participar desse nosso curso, que nós estamos com um grupo maravilhoso. Eu tenho certeza que quando a gente fizer vários encontros aqui desse grupo, a gente vai criar uma simbiose de energia muito boa. E lembrando que o Tai Chi, quando praticado, ele cria essa aura incrível, essa vibração incrível para a gente ir para o ato sexual. Tá? É muito legal você ter uma parceira e um parceiro que praticam Tai Chi juntos e depois vão para o ato sexual. Aí a energia de ambos estão harmonizadas, estão equilibradas, estão mais elevadas. Isso é muito bom, isso é muito legal. A prática dessas coisas. Praticar yoga também é muito legal. Então, e na próxima segunda-feira agora nós vamos ter uma palestra especial sobre a essência do taoísmo. Então nós vamos estudar lá o princípio taoísta, estudar Lao Tzu, Chuan Tzu. Aí vocês vão ver a não dualidade do pensamento chinês. A não dualidade do pensamento chinês, da base do pensamento chinês, clássico, antigo, ok? E esse final de semana, nesse sábado, pessoal, amanhã, nós vamos ter um encontro zen budista aqui na cidade de Limeira, em nosso ashram. Ainda dá tempo, dá para você vir, dá para você participar, tá? Entra aí em contato com a gente, com o nosso site, tá? E pode vir, se você pode até fazer o pagamento na hora, essas coisas, pode vir que a gente dá um jeito aqui, tá? E outra coisa, essas palestras gratuitas, né, pessoal? A gente depende muito da doação de vocês, para a gente continuar esse trabalho. Doe R$1 para a gente, doe R$2, doe R$5, qualquer coisa é bom para a gente. Nós temos, se você quiser, você pode doar através da nossa conta bancária. Tem muita gente que me pediu a conta bancária para fazer esse depósito de doação. Tem muita gente ajudando, muita gente doando com o coração aí para os nossos cães, para os nossos animais que a gente cuida, para os nossos gatos e tal, né? Então, se vocês quiserem fazer um depósito para a gente aí, a nossa conta bancária é Banco do Brasil, a agência 3365-0, conta corrente 6625-7. Essa conta ela cai direto no meu nome, né? Laércio Benedito Fonseca. Se você de outro banco quer fazer uma transferência, precisa do CPF, o meu CPF é tranquilo, é 962-301-348-53. Ajude a gente nesse projeto para que a gente continue com essas palestras gratuitas, para a gente continue discutindo temas bastante profundos para a humanidade, para que a gente continue alimentando esse nosso trabalho, né? Para que a gente possa manter uma equipe aqui trabalhando intensamente para todos nós. Ok? Ajude a gente nessa nossa proposta. Mais perguntas, Pablo? A pergunta é se a prática do Tantra ajuda na projeção astral. Todas as práticas que vai elevar a Kundalini para chakras superiores vai abrir a tua mediunidade de uma forma geral, tá? Ela vai estimular os centros superiores e vai abrir terceira visão, mediunidade, projeção astral, lembrança de vidas passadas. Isso é iluminação. Então veja bem, então, para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, que foi muito legal, as perguntas foram muito boas, de alto nível, é isso que a gente quer, fazer um trabalho legal de orientação espiritual, de alto nível, né, para que a gente possa criar uma espiritualidade consciente em nossa jornada pela vida e pela Terra. Tá, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos vocês, um bom final de semana a todos, namastê, muita luz, e até a próxima semana que nós estamos de volta aqui com nossos trabalhos, ok? Namastê, muita luz, e até um próximo encontro. Namastê.